E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Jesus disse: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. E venho a soprar, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Pai querido, Pai eterno, mais uma vez estamos em Tua presença santa nesta hora. Queremos ministrar a Tua palavra, ministrar, Senhor Jesus, neste momento, aquilo que o Senhor tem para a Tua igreja nesta noite. Dai-nos a Tua graça, dai-nos a Tua unção, dai-nos a Tua presença. Precisamos dessa graça, precisamos dessa unção, precisamos da Tua palavra que enche a nossa alma, que enche o nosso coração. Vem Espírito Santo sobre este lugar, vem Espírito Santo sobre as nossas vidas. Tu és Deus poderoso para pegar o homem caído no pó, na lama, levantá-lo, restaurá-lo, santificá-lo, salvá-lo, porque Tu és Deus poderoso. Esta é a Tua vontade, que todos aqueles que ouvem a Tua voz recebam vida, recebam graça, recebam a luz do Teu Filho amado, a luz do Senhor Jesus, que ilumina a nossa alma, que nos tira da ignorância, que nos tira da vida pecaminosa e nos coloca no altar, nos coloca debaixo da Tua graça. Louvado seja o Teu santo nome nesta noite. Amém. Aleluias. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos iniciar a palavra do Senhor. Queremos ministrar nesta noite sobre quem é Deus. Quem é Deus para você? Fizemos uma introdução, falamos que Ele é santo e que exige que eu e você sejamos santos. Falamos da plenitude de Deus, que Ele não depende de nada externo, tudo Ele faz pela sua vontade, pelo seu poder. Ele é poderoso, Ele é aquele que criou todas as coisas do nada e pode fazer muito mais, infinitamente mais do que pensamos, do que imaginamos. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu coloquei um pensamento aí no WhatsApp, no grupo. Eu acho que nem todos estão, né? Mas dizendo assim: Deus é soberano, Ele governa e está no controle absoluto de todas as coisas. Esse é Deus. Quem é Deus? É um Deus soberano que reina, apesar do homem não querer, apesar de homem se levantar e dizer não existe Deus, Ele reina, Ele governa. Estudamos o livro de Daniel,
E no livro de Daniel nós vimos que a história da humanidade está no controle da mão do nosso Deus. Que tudo que aconteceu desde as profecias, desde o momento que Daniel viveu, que Deus se revelou a ele, tudo que aconteceu depois dele, Deus falou, Deus fez acontecer. Antes que estivesse no pensamento do homem, Deus faz. Deus é poderoso, Deus planeja, amém? Deus idealiza e Deus faz conforme a sua soberania sobre o seu poder. Deus é soberano, ninguém pode tirar Ele do seu lugar, do seu trono. Nada acontece sem a permissão ou sem a vontade de Deus. Ele reina independente das circunstâncias. Eu coloquei: na tormenta, Ele é o Senhor que acalma a tempestade. Na guerra, Ele é o Senhor que garante a vitória. No caos, Ele é o Senhor que cria novas oportunidades. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é Deus, esse é o Senhor, esse é Jeová, esse é Yahvé. Esse é o nosso Deus que fez os céus e a terra. Ele é soberano, independente do que eu penso, do que eu imagino, independente de eu dar autorização ou não dar autorização, de eu fechar ou abrir o coração. Ele é Deus. Diz o louco no seu coração: não há Deus. A palavra já chama ele de louco. Amém? Independente das pessoas quererem Deus ou não quererem Deus, Ele é. Nós vimos aqui na primeira doutrina, Ele simplesmente é. Ele não foi, Ele é. Aquilo que você necessita, Deus é poderoso para abençoar, é poderoso para fazer, é poderoso para agir. Esse é o nosso Deus. Um dos jovens, por favor, Salmo 103, versículo 19. Uma das irmãs, Daniel, capítulo 4, versículo 34. Um dos irmãos, Salmo 115, versículo 2. Primeira referência, 103, 19. Pode ler todo mundo, irmãos, fica tímido não. Salmo 103, versículo 19. Na minha taça, domina sobre tudo o que existe. Ele estabeleceu o seu trono no céu. Não é no céu. Nós temos 3 céus que o próprio apóstolo Paulo fala, né? Que ele foi ao 3º céu. Então nós temos o céu que a gente olha da terra e a gente vê as nuvens, né? Vê as estrelas. Esse é o primeiro céu, o céu que envolve a crosta terrestre. É o ar que a gente respira, né? Essa atmosfera onde chove, tudo quanto é coisa que a gente conhece sobre a terra. Tem o segundo céu, que é o céu negro, o céu do universo, o céu do vazio, o céu onde está a imensidão das galáxias, dos planetas, das estrelas. E existe o 3º céu, é o céu de Deus, onde Deus habita. E diz a palavra que Ele colocou o seu trono no céu. Não é no céu do universo, não é nesse céu aqui da crosta terrestre que o homem pode ir de avião, passar para o 2º céu através de um foguete. Não. Estão fazendo uma estação espacial no 2º céu. Mas o trono de Deus
está no céu muito além do universo. Louvado seja o nome do Senhor. Noutra dimensão, é essa a palavra que Deus está dizendo. Ele estabeleceu o seu trono no céu e como rei domina sobre tudo o que existe. Deus não criou as coisas e largou apenas nas leis da gravidade, nas leis da natureza. Deus interfere na história do homem. Deus levanta o humilde, Deus abate o orgulhoso. Esse é o nosso Deus que intervém em todas as situações. Amém? Esse é o Senhor, Deus soberano. Simplesmente Ele reina. Os homens acham que estão governando, os homens acham que estão dominando, mas diz a palavra que Ele considera as nações como nada. Diz a palavra que as nações são consideradas como gota num balde. Gota num balde. Que diferença faz uma gota a mais ou uma gota a menos dentro de um balde de água, dentro do mar? Isso é as nações no plural. Não é você não, é a nação. Tal a grandiosidade, o poder, a soberania, a majestade desse Deus poderoso. Louvado seja o Senhor. E Ele quer reinar no meu coração. Ele quer reinar nesta igreja. Ele quer reinar na sua vida. Ele quer reinar na sua casa. Lá no povo do Israel não tinha rei, porque Deus era o rei. Mas um dia eles falaram: a gente quer ser igual a todo mundo, a gente também quer ter rei aqui na terra. É a mania de muito crente, querer ser igual a todo mundo. Só traz problema. Se você tem a graça de Deus, você é diferente. Se você tem a presença do Espírito Santo, você é diferente. Você pensa diferente. Tudo na gente é diferente, irmãos. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, porque habita em nós o seu Espírito. Daniel 4:34. Na referência que eu estou aqui, diz que glorifiquei aquele que vive para sempre. A sua soberania, sim, é eterna. Ele reina antes que houvesse mundo, e Ele vai reinar quando este mundo deixar de existir. Conforme diz a palavra, que essa terra balanceia como uma rede de dormir, cambaleia como um ébrio. E diz a palavra que um dia, em Apocalipse, que essa terra vai cair e jamais vai se levantar, porque Deus fará novas todas as coisas. Ele restaurará o globo terrestre, Ele vai restaurar Jerusalém, vai descer a nova Jerusalém do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai reinar, restabelecer as nações neste mundo. Ele vai reinar aqui nessa terra, conforme diz a palavra de Deus, e eu creio na sua palavra. Nabucodonosor estava soberbo, olhou e falou assim: eis a Babilônia que eu construí. E diz a palavra que Deus o abateu, que ele virou um animal, que ele virou um bicho, que ele ficou 7 tempos sem entender nada, que pode ser 7 anos. E no final disso, ele olha para o céu e vem com essas palavras: eu quero louvar, eu quero bendizer a esse Deus,
Louvado seja o nome do Senhor, o Altíssimo. Eu louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Aleluias. Ele reconheceu que Deus é o que reina, acima dele que reinava no mundo, acima dele que era a cabeça de ouro daquela estátua que tinha glória humana. A glória de Deus é maior, a glória de Deus é infinita. Ele reina, ele domina, ele é soberano, ele abate, mas também exalta. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que se arrependem, aqueles que confessam, alcançam a misericórdia da mão desse Deus poderoso. Quanto ao seu domínio, o Senhor reina eternamente. Aí no versículo 35, ainda do capítulo 4 de Daniel, diz assim: todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz, com os exércitos dos anjos e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo, dizendo: explica-te, por que age assim? Esse é o seu Deus. Ele é soberano. Ele não deve desculpa, ele não deve explicações, ele simplesmente faz. E nós que somos seus servos, curvamos a nossa cabeça, nos submetemos à sua vontade e ainda damos glórias a ele, porque a Bíblia diz: em tudo dai glória. Parece que ontem faleceu um cantor aí do mundo, e o colega falou assim: Edson, como é que é esse negócio aí? Os dias da gente está tudo contado? Só um diz isso, né? Todos os meus dias estão contados. Antes que houvesse um dia, o Senhor já sabia quantos dias seriam a minha vida. Agora eu acredito também que a vida pode ser prorrogada ou encurtada, porque na Bíblia tem pessoas que estavam completamente saudáveis, se rebelaram contra Deus, Deus abriu o chão e engoliu, e elas morreram. E eu já vi na própria palavra Deus pegar um homem que ia morrer e falou assim: não, você vai viver. Então Deus pode, dentro da vontade soberana dele, fazer o que ele quiser, e não cabe a mim questioná-lo. Pode o vaso virar poleiro e perguntar: por que me fizestes assim? O oleiro pode fazer do mesmo barro um vaso de honra e um vaso de desonra. Pode ou não pode? Pode. Você tem lá um sítio e você tem lá as suas cabeças de gado ou de galinha. Você pode pegar qualquer uma lá, escolher uma e matar? Sim ou não? E quando tiver na hora de matar, você fala assim: não, essa não, vou pegar outra. Pode? Essa aqui eu nunca vou matar. Pode? Você pode fazer o que você quiser, é seu. Deus é o Criador, Ele é Senhor. É isso que quer dizer a soberania. Ele não tem que dar satisfação. Tem muito crente que fica perguntando: Deus, mas por quê? Por que o Senhor levou o meu marido? Por que o Senhor levou o meu filho? Por que o Senhor fez isso? Não cabe ao vaso questionar. Ninguém pode se opor a Deus, contrapor a Deus. Nós devemos apenas nos sujeitar à sua vontade, ao seu desejo. Salmo 105, versículo 2. 115, 2. Porque disse às nações: onde está o Deus deles?
Continuando, nosso Deus está nos céus, tudo o que deseja, Ele tem o poder de realizar. O que Ele quiser, Ele faz. Ninguém dá conselho para Deus. Deus não faz consultoria com ninguém. Ele simplesmente entra e faz, Ele sai e faz, Ele não vem e faz. Ele manda uma palavra, Ele manda uma resposta, Ele não responde nada. Simplesmente Ele faz aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe apraz. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 46, versículo 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim. Olha só quem é o Deus soberano. Eu anuncio o fim. Versículo 9 e 10 de 46, Isaías. Que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Você entende isso? Isaías 10, versículos 5 e 7. Diz a palavra que Deus pega uma nação chamada Síria, e a Síria estava lá guerreando, estava crescendo, e Deus falou assim: eu vou usar a Síria como um porrete, eu vou usar a Síria como uma vara da minha ira, eu vou usar a Síria, embora ela não pensa que está sendo usada por mim. Eu é quem vou usar a Síria para entrar em Israel do norte, capital de Samaria, as 10 tribos, e vou destruí-los por causa do seu pecado, por causa da sua idolatria. E diz a história que nunca mais essas 10 tribos voltou. Quem volta é apenas as outras 2 tribos, ou podemos dizer até 3, Benjamim, Judá e levitas, que ficaram em Jerusalém, no reino do sul, que foram levados no livro de Daniel para um cativeiro, e quando acaba o livro de Daniel ali, eles estão retornando. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou usar a Síria, ainda que ela pense que ela não está pensando, ainda que ela não cuide assim, nem o seu coração assim o imagine. Antes no seu coração intenta destruir, desarraigar não poucas nações. Se você continuar o texto, vai falar o nome das nações que eles queriam destruir, e Deus fala assim: eu vou usar para destruir Israel, e depois eu vou puni-la. Esse é o Deus soberano. Ele usou o ímpio para abater o povo de Deus, para abater Israel, porque Israel estava rebelde. E quando aquele ímpio terminou de fazer, porque o ímpio não se converteu, porque se tivesse se convertido, Deus não faria isso, mas não se converteu, Deus pegou e ainda castigou depois que estava terminando. Deus foi lá e castigou aquele pessoal. Mas como é que é isso? Deus utiliza um povo para fazer algo que Ele mesmo deseja, e depois pune essa pessoa? Por quê? Porque Ele é soberano, porque não há Deus igual, porque não há ninguém igual a Deus. Ele simplesmente faz o que Ele quer, segundo os seus atributos. Ele sustenta a sua soberania. Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Tudo que Deus é sustenta a sua soberania. Ele reina, Ele faz o que Ele quer, Ele faz o que lhe apraz. Não cabe a mim discutir, não cabe a mim falar nada contra.
9, versículo 19, vai fazer uma pergunta que talvez você já se fez. Certamente me perguntarás: por que Deus ainda nos culpa? Pois quem pode se opor à sua vontade? Deus tem uma vontade, usa, e por que Ele nos culpa? Eu estou só na primeira parte, vai vir a segunda parte. A primeira é a soberania. Você não tem que perguntar, você tem que entender, você tem que crer, você tem que aceitar, tem que se submeter. A soberania de Deus é útil na tua vida, para que você consiga dar glórias a Deus, para que você entenda que hoje você está na casa do Senhor, limpo, lavado, santificado, aperfeiçoado, e é a vontade dEle, é o poder dEle. Ele assim o desejou, Ele assim o fez na sua vida. É Ele que nos sustenta, Ele que levanta o abatido. O cair mas o levantar é Deus. É Deus que levanta. Eu não consigo me levantar só, mas o Senhor que levanta. E quando Ele levanta, não adianta demônio se levantar, não adianta Satanás se levantar, não adianta a oposição vir, porque Ele vai limpar, Ele vai santificar, Ele vai perdoar. Ele é o Deus que elege, Ele é o Deus que traz a predestinação. Ele predestinou uns ao céu e outros ao inferno. Como é que é isso, pastor? Ele é soberano, a sua vontade é poderosa, ninguém pode ir contra Deus. A sua vontade vai acontecer conforme Ele mesmo diz, conforme a sua palavra diz. Versículo 20 do Romanos 9: todavia, quem és tu, ó homem, para questionares a Deus? Acaso aquilo que é criado pode interpelar seu Criador, dizendo: por que me fizeste assim? Ou o oleiro não tem direito de produzir do mesmo barro, já falamos, um vaso para fins nobres e outro para usos menos honrosos? Esse é o Senhor que faz conforme a sua vontade. Deus não se constrange com as reclamações dos homens. Ele simplesmente faz acontecer conforme o seu desígnio, conforme Ele estabeleceu. Nada vai parar Deus. Quando chegar a hora, Ele vai buscar a sua igreja, Ele vai arrebatar a sua igreja, Ele vai transformar os nossos corpos em corpos incorruptíveis, Ele vai ressuscitar os mortos, Ele vai levar a sua igreja, a sua noiva, para estar com Ele para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Senhor. Satanás não vai impedir, anticristo não vai impedir, besta não vai impedir, os demônios não vão poder impedir. Quando chegar a hora, Ele vai fazer. Ele vai arrebatar a sua igreja, Ele vai tirar com violência a sua igreja da terra. Esse é o Deus soberano. Essa é a soberania de Deus, ela não pode ser frustrada. Eu não posso fazer com que Deus volte atrás na sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto à salvação, o que Deus faz? Deus elege o homem, Deus escolhe o homem, Deus predestina o homem. Pastor, como é que é esse negócio? A Igreja Assembleia de Deus não acredita na predestinação. Talvez não como os presbiterianos, como outras religiões, mas um Deus que sabe todas as coisas,
um Deus que é todo poderoso, um Deus que nada escapa aos seus olhos, um Deus que sabe a intenção do coração, um Deus que conhece as palavras antes que elas saiam da boca. Ele não sabe quem vai ser salvo. Um Deus que para ele o presente e o futuro é a mesma coisa. Um Deus que quando começa ele já vê o fim. Tremarabaixou. Esse é um Deus soberano. Ele simplesmente faz. Ele é o Deus poderoso. Por que que ele faz? Porque homem não pode fazer. O sangue de animais não salva. Homem nenhum pode morrer no meu lugar, no seu lugar, para dar salvação. A salvação foi feita por Jesus, pelo Deus Emanuel, pelo Deus conosco. A salvação, o agente, o idealizador, aquele que concretiza a salvação, é o Deus soberano. Ele que faz, Ele que faz, Ele que faz. Um dos irmãos, por favor. Agora, um adolescente. Tem um adolescente? Levanta a mão. Cadê o adolescente? Esconde não, hein? Cadê? Fica levantando a mão assim, eu não vejo. Vai assim que eu vejo. Abre para mim Jeremias 24, versículo 7. Enquanto encontra essa, eu vou ler Ezequiel 36, versículo 25, 26 e 27, que diz assim: Então aspergirei água fresca e limpa, e ficareis purificados. Deus vai fazer, Ele que vai limpar, e quando Ele limpar, você será santo. Eu mesmo vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos, e vos darei um novo coração, derramarei um espírito novo dentro de cada um de vocês. Nós temos o Espírito Santo. A palavra do Senhor diz, nós cremos que o Espírito Santo habita onde? Dentro do meu coração. Deus estava falando para o povo de Israel essa palavra, mas essa palavra está falando de regeneração, essa palavra está falando de perdão, essa palavra está falando de salvação, essa palavra está falando da redenção do homem do pecado, para morar na glória, para morar na eternidade. Deus está falando assim: eu é quem faço, eu sou o soberano, eu é quem pego, eu é que lavo, eu é que santifico, mas eu não posso ser salvo, eu já pequei demais, eu já fiz isso, já aconteci, não tem mais solução para mim. Deus está te dizendo: sou eu que pego, sou eu que lavo, e quando eu lavo, você será santo, santificado, louvado seja o nome do Senhor. Ah, mas o meu coração, eu arranco o seu coração de pedra e coloco um coração de carne. Eu coloco um novo coração. Eu coloco o meu espírito dentro de você. Derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós, arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com um coração de carne. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa e os capacitarei para agir de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecereis fielmente os meus mandamentos. Então não preciso fazer nada. Calma, estou na primeira parte. Ele é soberano. Ele é o Salvador. Você é objeto da salvação. Você é alvo da salvação. Jesus é aquele que concretizou a possibilidade da salvação do homem. Tudo está em Deus.
E o Espírito Santo é aquele que habita o homem e faz o homem obedecer a palavra. Eu vou escrever as minhas palavras dentro do vosso coração. Vocês não vão esquecer, porque meu Espírito está dentro de vocês. Jeremias 24, versículo 7. Amém. Eu vou ler porque não deu para escutar. Na próxima doutrina eu quero um microfone andando na igreja. Um microfone de cá, um microfone de lá. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de compreender que eu sou Yahvé, o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. A salvação pertence a Deus. Ele salva quem Ele quer. A maioria das pessoas que questionam essa doutrina, muitas vezes não quer ir para o céu. Para que está questionando? Mas isso não é justo. Você está do lado de cá ou do lado de lá? Você tem o Espírito Santo? Você está do lado de cá. Você tenta não pecar? É o Espírito Santo trabalhando na sua vida, porque só o Espírito Santo convence o homem do seu erro, do seu pecado. Se você está pedindo perdão dos seus pecados, se você se arrepende dos seus pecados, você possui o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus vai nos aperfeiçoar. Agora, se as minhas obras são más, se as minhas obras são perversas, se as minhas obras, as minhas atitudes são pecaminosas, eu não posso dizer que tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. Mas todas as vezes que eu falo assim, do jeito que está não dá, do jeito que estou não vai, do jeito que estou eu vou para o inferno. Mas Senhor, eu preciso da Tua graça, eu preciso do Teu perdão. Senhor, me lava, Senhor, me fortalece, Senhor, me levanta, Senhor, estou caído. Senhor, Senhor, quando você clama, você é erguido pela mão de Deus. É Ele que te ergue. Você não precisa se submeter a todos os pensamentos seus pecaminosos. Rejeita, clama o sangue de Jesus. Diz: o Senhor me fortalece, o Senhor me fortalece, o Senhor me fortalece. A presença do Teu Espírito em mim me fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira parte da soberania de Deus faz o homem confiar em Deus. Essa primeira parte faz o homem desenvolver uma atitude de gratidão. Deus, obrigado, porque se eu estou aqui hoje é porque a Tua mão me alcançou. O que dizer das palavras da Bíblia, que diz assim: antes que você o escolhesse, Deus o escolheu? O que você entende disso? Ele é soberano. Eu sou fraco, sou frágil, sou inconstante, mas eu te quero. Eu quero a Tua presença. Quando você decide escolhê-lo, Ele já tinha te escolhido. Quando você decide amá-lo, eu amo ao Senhor. Primeiro Ele me amou, primeiro Ele te amou. Você já era alvo do amor de Deus, porque Ele amou o mundo inteiro. Ele não amou um ou outro, Ele amou o mundo inteiro. Louvado seja o nome do Senhor. Somos alvos do Seu amor. Vou utilizar a leitura que fizemos para exemplificar um pouco mais essa soberania de Deus. João capítulo 3, versículo de 1 ao versículo 10. Lá Deus utiliza, Paulo, melhor dizendo, utiliza uma palavra para falar da salvação. Ele diz assim: quem não nascer de novo
não pode entrar no reino, não pode ver o reino. E a palavra nascer de novo, no sentido de nascer do alto, ou nascer de novo, ou ser regenerado, ou ser nova criatura, que aqui está falando disso, nova criatura, novo nascimento, aparece 5 vezes com esse intuito de novo nascimento aí. Versículo 3, na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 5, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6, o que é nascido da carne mas o que é nascido do Espírito? Quando Deus está falando para Nicodemos, um doutor da lei, que ele tinha que nascer de novo, é necessário você nascer de novo. Ele fala, como é que pode um homem velho voltar para o ventre e nascer de novo? Deus está falando, peraí, se você nascer 10 vezes da carne, você é o quê? Você precisa nascer da água do Espírito. Acabamos de ler que Deus limpa, lava, é a sua palavra que lava, que limpa. Acabamos de ler que Deus coloca o Espírito dentro de nós e converte o nosso coração. Deus está fazendo Nicodemos lembrar das passagens bíblicas, daquilo que estava para trás. Eu posso fazer isso. Agora uma coisa, a analogia é: o que você contribuiu para o seu nascimento? Estava lá sua mãe grávida, ou não? Lá estava tua mãe, teu pai, e de repente tu falou assim, rapaz, eu estou com a vontade de nascer, já está na hora de eu nascer, né? Acho que eu já vou lá para poder ver alguma coisa, de repente, um clima, né? uma luz, tal, e um romance rola, e de repente eu nasço, eu vou nascer. O que você contribuiu para nascer? Você escolheu seus pais? A cor do seu cabelo? Seus olhos, a sua altura? O que você escolheu? O que você pode fazer? Fala, irmãos. O que você pode fazer para nascer? Nada. Nada. E para nascer espiritualmente, o que eu posso fazer para nascer espiritualmente? Para ser salvo, regenerado? O que você pode fazer? De novo, nada. É a analogia, meus irmãos. Quem nasce da carne quem nasce do Espírito Para nascer da carne eu fiz o quê? Nada. Para nascer do Espírito, o que eu fiz? Nada. O Deus soberano te deu a vida primeira e te deu também a nova vida. Temos vida em Cristo Jesus. Temos nova vida em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus soberano. Pastor, está difícil. Calma, estou chegando na segunda parte. A primeira parte é essa. Deus faz unilateralmente a obra do novo nascimento, a obra da salvação, a obra da regeneração. É só de Deus, depende só de Deus. Só Deus pode fazer. Por mais que eu queira, diz a Bíblia, não depende do homem querer, não depende do homem correr, depende de Deus usar de misericórdia e compaixão. Não depende daquele que corre, daquele que simplesmente deseja, eu quero ir para o céu. Não depende de você, é obra de Deus. Ele que é o poderoso, Ele é que quebra as algemas de Satanás, Ele que quebra as grades, Ele que traz nova vida, Ele que tira da escuridão, Ele que faz você viver. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas de repente veio a luz de Deus, e a luz de Deus entrou na escuridão, e a luz de Deus deu vida, e nós nos levantamos do charco de lodo. Deus nos colocou de pé, Deus nos colocou sobre a rocha é Cristo.
pode te arrancar, porque não é algo da tua vontade, não é algo de dentro de você, das suas próprias forças. A obra não salva, o que salva é a graça de Deus, é o favor de Deus. Romerechai arecandaramanamas show. Ele atrai o homem, Ele regenera o homem, Ele justifica, Ele santifica. Eu não posso fazer nada. Há duas doutrinas nessa noite que estamos falando. A primeira é a soberania de Deus. E não vou encerrar aqui, mas vou dar uma pausa. Há uma outra doutrina também bíblica que fala sobre a responsabilidade do homem, que fala da fé humana. A soberania de Deus, só Ele pode libertar, salvar, purificar. Ele pega a prostituta e torna uma mulher de Deus, decente. Ele pega o preso, o condenado, e santifica, porque Ele pode, porque Ele é Deus, porque Ele é soberano, Ele é agente da salvação. Nós somos alvo da salvação, não agente da salvação. Eu não impeço ninguém de chegar a Deus, eu não posso impedir, escolher alguém para ser salvo ou não, mas Ele pode. E o que Ele faz é justo, perfeito, não há falha, não cabe a mim questioná-lo. No mesmo texto, no capítulo 3, nós temos o versículo 11 até o versículo 21. Na primeira parte, na soberania de Deus, cabe a mim dobrar os meus joelhos e dizer: obrigado, 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 Senhor, te dou graças, Senhor, eu te adoro. Só o Senhor para olhar para mim. Senhor, eu estava morto, eu estava em delitos e pecados, o Senhor olhou para mim, o Senhor me alcançou. Só a morte do teu filho na cruz do Calvário para satisfazer o preço para que houvesse salvação. E o Senhor me alcançou, o Senhor me tirou do mundo, o Senhor me tirou do pecado, o Senhor quebrou as algemas que me deixavam no prazer do pecado. Enquanto o prazer do pecado estiver em você, você ainda não é liberto, você ainda não é convertido, você ainda não tem salvação. Mas quando negamos a nossa carne, quando rejeitamos o pecado, os pratos de Satanás, quando eu digo não, eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus, eu sou um homem de Deus, eu não quero isso para a minha vida. O Espírito Santo de Deus vem para dentro de nós, o Espírito Santo de Deus nos limpa, o Espírito Santo de Deus nos fortalece, o Espírito Santo nos dá condições de alcançarmos da vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Sozinho você não consegue, com as suas próprias forças você não consegue, mas existe um Deus que olha lá de cima para você e Ele despeja graça, Ele despeja a presença do Espírito Santo, Ele entra em você e arranca seu coração. Ele é Deus que limpa, santifica, justifica. Ele é Deus que completa. Aquele que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar, Ele vai continuar. Você ainda não é um crente que você gostaria de ser, mas você está no caminho. Ele pode te aperfeiçoar, Ele pode te santificar, Ele pode escrever as leis dEle no seu coração. Você pode mudar. A solução para o seu problema em Deus. É por isso que a salvação é pela graça. A salvação não é pela obra, mas é dom de Deus. Nicodemos olha para Jesus e fala: Senhor, eu não estou entendendo nada.
Versículo 9, ele fala: como pode ser isso? Como pode o homem nascer do Espírito? Como pode vir um novo nascimento? Você é mestre e não compreende isso. Você estuda a lei, estuda a palavra e não entende isso. Tem muito crente nas igrejas ainda, irmãos, que não entende o que é isso. Acha que vai para o céu porque ele é tão bonzinho. Acha que ele vai para o céu porque ele é menos pecador do que o irmão que está sentado do lado dele no banco. Eu vou para o céu porque eu sou menos pecador do que esse daqui. E diz a palavra que o fariseu foi reprovado, e o publicano que batia no peito dizia: eu sou fraco, eu sou pecador, mas tem de misericórdia de mim. Esse alcançou a misericórdia de Deus. Não aquele que achava que merecia o céu, mas é aquele que achava que não merecia. É aquele que se submete à vontade do Senhor, que diz: Senhor, eu errei, eu pequei, eu preciso da graça do Senhor. Esse recebe justificação. A palavra do Senhor diz ainda que as prostitutas, os pecadores, os publicanos precederão a muitos no reino de Deus, dizendo dos fariseus, dizendo dos obreiros da época, dos levitas da época: a prostituta vai entrar na tua frente, porque não é você que faz, sou eu quem faço, sou eu que entro com misericórdia, sou eu que entro com graça, sou eu que paguei o preço, foi meu filho que morreu na cruz do Calvário, tudo é meu, toda a obra é minha, todo o lucro é meu, toda a honra é minha, toda a glória é minha, sou eu que faço. Santo, santo é o Senhor. Tu és santo, tu és poderoso, tu és mestre e não sabe disso. Mas eu vou te dizer uma verdade, na verdade eu te digo: tudo que você conhece é esterco, tudo que você conhece é coisa ruim. Teu pensamento está errado, você foi doutrinado errado, você é um hipócrita, você fala mas não faz, você fica na frente e não atrapalha as pessoas a entrar no reino dos céus. Você é pregador da palavra, mas vocês não fazem filhos do céu, vocês fazem filhos do inferno, porque as suas pregações são egoístas, as suas pregações, as suas palavras, o seu modo de viver é pensando no material. Você não compreende, mas eu vou te falar, quando Jesus usa na verdade é uma verdade absoluta, é uma verdade verdadeira, assim dizendo, é a verdade, é a mais pura verdade. Duas palavras é testemunha, e as duas testemunhas são fiéis e verdadeiras. Na verdade eu te digo que nós dizemos o que sabemos. Jesus estava conversando com Nicodemos, com uma pessoa. Agora Jesus vai falar no plural. Agora Jesus está falando para quem estava perto de Nicodemos. Agora Jesus vira para a sala inteira, para onde ele estava, e começa a falar, e atinge você nesta noite também. Estamos nesse plural. Louvado seja o nome do Senhor. Na verdade, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Você tem ouvido a palavra de Deus por quantos anos e você não crê, você não acredita. Tem crente que entra na igreja e parece que ele é igual uma pessoa do mundo, ele não tem diferença, ele namora de maneira pecaminosa, ele é um homem casado, mas ele é um homem traidor, adúltero, ele não está preocupado, ele é aquele funcionário que rouba, ele é aquele funcionário que não é exemplo, que não serve ao homem como se serve a Deus. Ele não se preocupa em viver o evangelho, ele é apenas crente de aparência. Eu não preciso vigiar a tua vida, porque eu não posso colocar você no céu. Você tem que se consertar, você tem que se arrepender, você tem que se submeter ao poder do Espírito Santo, ao poder da sua palavra. Se submeta nesta noite e Ele fará,
pode salvar a tua alma do fogo eterno. Só Ele pode. Por mais que eu goste de você ou de alguém, eu não posso contribuir desta forma, tirando do inferno e colocando no céu. A força eu não posso. Mas o Deus Criador de todas as coisas pode. Ele é soberano. Tudo para salvar está no seu poder. Ele não pede licença, Ele não pede autorização, Ele não pergunta nada, Ele simplesmente faz. Como que Ele faz? Estou pregando a palavra de Deus está sendo pregada e você não aceita o testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e você não está crendo na salvação, você não crê que a salvação é de graça, que a salvação é do poder de Deus, é da soberania de Deus, você não acredita nisso? Como é que eu vou falar das coisas celestiais? Como que você vai acreditar que existe um céu, que existe salvação, que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, se eu não consigo entender nada? Versículo 15: para que todo aquele que nele crê não pereça. Espera aí, Deus é soberano, Deus escolhe aqueles que vão ser salvos, aqueles que não vão ser salvos. Mas agora parece que tem uma outra coisa acontecendo aqui. Aquele que crê, aquele que crê, aquele que crê, aquele que crê, quem crê não será condenado. Quem crê não será confundido. Quem crê nesse poder, nessa palavra, quem acreditar que Ele é poderoso para fazer, ainda que você ache que você não consiga ser salvo, Ele é poderoso para fazer. Se você crê, Ele vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Do versículo 11 ao versículo 21, nós vamos ter aproximadamente 7 vezes essa palavra crer, aquele que acreditar. Na primeira, eu me vejo impotente. Na soberania de Deus, eu sou impotente, eu não posso fazer nada, a não ser adorá-lo, glorificá-lo, agradecê-lo pelo seu favor, pelo seu poder, pela sua graça na minha vida. Mas na segunda parte, eu posso crer ou não crer. Quantos crentes não acreditam mais na Bíblia Sagrada? Quantos crentes acreditam mais na filosofia do que na palavra do Senhor? Quantos crentes não saem de casa sem ler o horóscopo? Quantos crentes que não acreditam mais em Deus e ainda querem ir para o céu? Que céu! Que céu que Deus não está! Que céu que a palavra de Deus não é valorizada, não é amada, não é como mel! Que céu que a tua vida não é regida pela luz da palavra, não é farol, não é lâmpada para os meus pés. Que céu é esse que exclui a palavra, que exclui o testemunho? Eu disse um dia desse: você está indo para o lado errado, você pegou o trem errado, você está em outra estação. Desce, pega o trem que está indo para o céu, meu irmão. O trem que está indo para o céu é o trem que tem palavra, é o trem que exige que você mude de vida, que haja mudança de vida, que haja mudança de prática, que haja coisas diferentes na minha vida. Eu não posso ser o mesmo. Eu tenho que ser diferente daquilo que eu era 10 anos atrás. O passado ficou para trás. Eu não posso ser pior do que o meu passado. Eu tenho que ser melhor. Que haja transformação, que haja mudança, que haja graça do Senhor na sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele, todo. Mas Deus não é soberano? Ele é sempre soberano. Ele escolhe
Ele sabe quem vai dizer: eu quero o Senhor Jesus. Ele sabe aqueles que vão se dobrar diante dele e dizer: Senhor, eu preciso do Senhor, eu não consigo vencer, eu não consigo, Senhor. Quando eu penso que não, eu caio de novo. Se você falar para ele que quer, ele vai te fortificar nesta noite. Você não vai voltar para sua casa com este pecado mais. Ele é poderoso. Se você confessar o seu pecado, Ele é poderoso para te fortalecer. Ele é poderoso. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, abandona, alcança a misericórdia de Deus. Quem sou eu para dizer que vai ou não vai para o céu? Creia que você também tem responsabilidade. Cabe a você crer. E a fé, quem te dá é Deus. Eu não tenho fé, pastor. A minha fé é tão pequena, pastor. Quem te dá a fé é Deus. E a fé de Deus é perfeita. Se você está aqui nesta noite, ouvindo esta palavra, é porque o Senhor deseja fazer essa fé florescer, essa fé crescer, essa fé chegar a fonte de água viva sair do seu interior, para a salvação, para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Quem não crê é responsável pela sua incredulidade. Quem não quer saber de Deus é responsável, vai para o inferno por não querer Deus, por escolher não acreditar na palavra de Deus. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Tem gente que não acredita que Jesus é Filho de Deus, que Jesus veio ao mundo e a morte dele nos dá salvação. Serve na igreja achando que se ele for bonzinho, o Papai Noel vai dar um presente para ele no final do ano. Ele não serve a Deus, não conhece Jesus. Mas a Bíblia diz: quem acredita que Jesus é Filho de Deus e crê que o Pai o enviou, será salvo, será salvo. Aleluias. Ou receberá a vida eterna, melhor dizendo. Mas a vida eterna fala de salvação. Amém? Quem crê que precisa crer no nome de Jesus, no sacrifício de Jesus, crê na palavra, crê em Deus. Quem acredita que precisa disso, o que é que faz essa responsabilidade? Nos torna homens e mulheres obedientes a Cristo. E quando Cristo diz: ide ao mundo e pregai o Evangelho, eu me levanto e vou pregar o Evangelho. Quando eu entendo que se alguém ouvir a palavra de Deus, a luz de Deus pode iluminá-lo. Quando eu entendo que o homem não pode salvar a si mesmo, mas se ele levantar a sua mão para o Senhor Jesus e aceitá-lo como o único salvador da sua alma, ele pode receber vida e vida com abundância. Jesus estava falando para um homem que era conhecedor da palavra, mas ele não tinha revelação, ele não tinha entendido o sentido das palavras. Então a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando eu começo a falar a palavra de Deus, quando eu começo a ler a palavra de Deus, quando eu gasto tempo lendo a palavra de Deus, eu estou querendo conhecer a Deus, eu estou querendo intimidade com Deus, e o Senhor se revela, e o Senhor me fortalece, e o Senhor me dá condições de andar neste mundo sem olhar para trás. Eu começo a marchar e seguir à frente, seguir em frente. Eu vou. O Senhor está na minha frente, o general está na minha frente. Jesus já foi preparar lugar, e Ele vai voltar e vai me buscar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio. A fé, eu preciso crer no Evangelho, eu preciso crer na Sua palavra. Só Ele pode me salvar. O que contribui o homem? Clama
clamando pela sua graça, pela sua infinita misericórdia, pela realidade da sua palavra em você, e você terá vida e vida com abundância. Amém.